Hoje eu quero trazer para você um capítulo sobre concentração deste livro chamado A Arte de Pensar. Muito curioso, né, que existe um livro para aprender a pensar, mas de fato a gente tem que aprender, a gente não parece nascer com essa capacidade naturalmente. E num pedacinho desse capítulo aqui, ele vai falar de um negócio chamado solidão interior, que ele diz assim: a solidão interior nós chamamos de concentração. Então nós vamos falar de concentração com uma linguagem um pouco diferente, que eu espero que vá te ajudar a aumentar a tua concentração, a tua capacidade de manter o foco nas coisas. Vamos ver o que ele diz, tá? Ele fala assim: a solidão interior nós a chamamos de concentração. Assim como a solidão exterior é a redução máxima de pessoas e até de objetos ao nosso redor, a concentração consiste na eliminação, uma após a outra, ou por um esforço abrangente, de todas as imagens alheias a uma determinada cadeia de pensamento. Olha isso daqui. O que é ficar concentrado? Ficar concentrado. Eu consegui isolar tudo que tem de pensamento na minha cabeça para eu me manter nessa linha aqui, na linha que eu quero me manter atualmente. No meu caso, nessa conversa contigo. Eu não posso deixar a minha esposa brincando com meus filhos lá atrapalhar a minha linha de raciocínio. Eu não posso deixar a reunião que eu tenho 3:30 da tarde atrapalhar a minha linha de raciocínio. Ou o boleto que eu tenho pagado, o imposto da minha empresa. Eu não posso deixar nada dessas outras coisas que estão aqui na minha cabeça rondando atrapalharem esta linha de raciocínio desse momento. Isso é concentração. Essa cadeia de pensamentos, geralmente espontânea, é chamada de absorção. A linguagem comum utiliza corretamente o termo pensar para indicar todas as condições mentais desse tipo. Enquanto nosso cérebro estiver preenchido por turbilhões de imagens descontroladas, não podemos dizer que estamos pensando. No momento em que imagens da mesma natureza entram em nosso campo de observação, percebemos que pensamos, e simultaneamente nos tornamos inconscientes da maioria das coisas alheias ao nosso pensamento. Isso não é muito doido? Que uma vez que você se concentra, é de fato como se todo o resto apagasse. Você se torna inconsciente de todo o resto. E aí você sabe que você está no estado de concentração. Por que a gente tem uma dificuldade enorme de se concentrar? Bom, por diversas razões. Uma delas é justamente porque nós estamos tão viciados em coisas de desconcentração, como o celular, que nos mantém com a cabeça cheia desse turbilhão de informações, que a gente não consegue se colocar numa única linha de raciocínio e ficar nela como se nada mais existisse. Na verdade, tem acontecido cada vez mais a gente ficar preso a pular de uma linha de raciocínio para outra. E aí, se a gente segue essa ideia, podemos dizer que não estamos pensando. Agora olha que coisa incrível. Quando você termina uma sessão de rolar o feed do Instagram por meia hora, mudando de um conteúdo para o outro e de uma linha de raciocínio para outra aleatoriamente, sem parar, você percebe que você termina num estado meio vegetativo, você termina meio imbecil, assim, meio, parece que você virou um zumbi do Walking Dead. Agora, quando você termina uma sessão de meia hora de leitura, que você conseguiu se manter concentrado, geralmente você termina num estado de reflexão. Aquilo parece que mudou por algum momento o teu pensamento, o teu raciocínio. Você está envolvido, imerso naquilo ali. E aquilo parece que vai te acompanhar para o resto do dia. Você termina como se tivesse crescido, ao invés de como se tivesse virado um vegetal. É muito curioso essa diferença que eu percebo na minha vida. A reclamação que se ouve com mais frequência é: não consigo me concentrar. Além de não tenho memória. Para você ver que essas duas coisas sempre vão andar juntas. Concentração e memória. Sempre muito pertinho uma coisa da outra. Ao investigar um pouco mais, você descobrirá que os indivíduos que não conseguem se concentrar estão conscientes de um peso que anula todo esforço intelectual, ou de uma frivolidade que impede qualquer contato mais profundo com o objeto de atenção. Então, óbvio, a gente percebe isso. Se eu não consigo me concentrar, eu perco um grau de profundidade das coisas tremendo. E ele fala assim: de fato, 9 em cada 10 homens ou mulheres que possuem a capacidade de concentração a adquiriram pela prática. A atenção é mais um hábito do que um dom. Opa, sinal importante para nós que queremos aprender a nos concentrarmos. Nós precisamos
criar um hábito para exercitar esse negócio. Então, são duas atividades que eu sempre repito, são muito úteis para você criar um hábito de concentração. A primeira é a leitura, porque se você entra num livro e se obriga a acompanhar uma linha de raciocínio que vem de fora, e o livro, por que o livro ele é bom nesse sentido? Porque se você está vendo uma aula ou um vídeo, você pode estar vendo esse vídeo ou ouvindo isso que eu estou te falando, mexendo no celular, fazendo outra coisa. Você está ocupado com outra coisa e isso aqui está tocando no fundo. Agora, um livro, ele te obriga a ficar no livro. Você não tem muita escolha. Se você quiser entender o livro, você tem que parar tudo que você está fazendo e você tem que ler o negócio e tem que esquecer de todo o resto, senão você não consegue. Agora, qual a questão? Existe um jeito fácil de você começar a treinar o hábito da concentração. E tá aqui que ele vai falar, olha, concentramo-nos no momento em que temos interesse em algo ou encontramos prazer nisso. A arte de pensar é, em grande parte, a descoberta do que satisfaz nosso intelecto sem nenhum esforço ou inquietação. Cara, isso aqui é muito foda, cara. Porque muita gente pensa, e eu por muito tempo pensei, que para eu me concentrar, para eu ler um livro, para eu fazer qualquer atividade intelectual, eu tenho que me esforçar e tem que ser difícil, tem que ser chato e tem que ser insuportável. Tenta lembrar de uma matéria que você gostava muito no colégio, espero que tenha alguma, ou de qualquer assunto que te interessou um dia e você parou para ver um vídeo de meia hora, ou você parou para ler um livro a respeito, ou você parou para ouvir alguém falar do teu lado sobre aquilo, ou você se inscreveu numa aula ou num curso, seja lá o que for. Você vai perceber que quando o assunto é do seu interesse, quando ele desperta um prazer em você, é fácil. É como se aquele esforço, mesmo sendo um esforço, você faz ele feliz. E você não está preocupado com o esforço. É tipo jogar bola. Para quem gosta de jogar bola, você vai jogar bola, cara. Você está correndo, você está suando, você está cansando. Só que é divertido. Então você fica até esgotado. É assim, ó, vou jogar bola, ninguém quer sair. Ninguém quer sair do campo. Os caras estão tudo cansados, mortos, ninguém quer sair. Por quê? Porque é divertido. Então quando você encontra algo do teu interesse, o esforço, ele desaparece. Mesmo que você precise se cansar e passar por dificuldades, é como se você ignorasse aquilo. E outra, digo mais, isso vem daquele livro Flow, que eu nunca sei falar o nome do autor, deveria aprender. Quando você está em algo do seu interesse, você até quer um nível de desafio. É como jogar futebol contra alguém muito pior do que você, jogar videogame contra alguém muito pior do que você. Perde a graça. Você dá pra ficar, eu adoro brincar com meus filhos, mas se eu ficar brincando com minha filha de 2 anos, do mesmo negócio, por 2 horas, perde a graça. Enche o saco. Por quê? Porque ela é muito pior do que eu, porque ela tem 2 anos. Então, o prazer vai estar na companhia dela, mas não na prática daquela brincadeira. Então, meu filho gosta de brincar de dança das cadeiras. Você acha que eu gosto de brincar de dança das cadeiras? Mas quando a gente brinca, tem que brincar umas 20 vezes seguida. E ele não cansa. Mas para mim não tem desafio. Então para nós tem que ter desafio. Tem que ter algum esforço para você gostar e ter prazer naquela atividade. Então, olha só. No entanto, nem sempre podemos seguir nossa inclinação em termos de pensamento como fazemos com nossos atos. Existem problemas chatos que precisamos resolver. Temos deveres intelectuais tão difíceis de cumprir quanto as obrigações morais. Aí beleza. Então ele está dizendo assim, tá bom, nem sempre você vai se divertir, vai ter que aprender a se concentrar mesmo quando você não tem um interesse ou um prazer naquilo lá. Aí ele diz assim, olha, isso aqui eu acho maravilhoso isso daqui. A Madame de Maintenon, que é não me lembro quem que é essa mulher, de sua maneira honesta e direta descreve a reflexão como pensar com atenção várias vezes na mesma coisa. Já encontrei essa definição em vários lugares, em vários livros diferentes que eu li. Refletir é pensar com atenção várias vezes na mesma coisa. Não é assim? Quando você quer fazer algum tipo de... tomar uma decisão muito importante. Você não pensa nela e conversa com as pessoas e pensa de novo. E isso é o ato da reflexão. Quando nós vamos fazer isso com uma coisa chata, qual a minha estratégia? Lembrar da importância daquela coisa chata. Então, isso aqui é chato, mas isso aqui vai me dar aquele determinado resultado. E é por isso que eu vou me dedicar e eu vou
me esforçar para ter essa concentração. E ele continua, vamos lá. Nós estamos tentando entender como se concentrar aqui, no fim das contas. A concentração, que à primeira vista conseguimos por eliminação, descartando imagens não harmoniosas com nossa tendência de pensamento, pode ser alcançada com melhores resultados se buscarmos o contexto propício para ela. E esse pano de fundo nada mais é do que a multiplicação de imagens harmoniosas. Se eu quiser me concentrar, para entendê-lo no isolamento americano, por exemplo, devo em primeiro lugar esvaziar-me de toda a irritação causada pelas defesas limitadas desse isolamento. E então, rapidamente povoar minha imaginação com imagens com a imensidão da América. Enfim, ele está usando um exemplo, mas a questão é assim, ó. Talvez a tarefa não seja prazerosa, talvez não seja a divertida, talvez não é do teu interesse. Então arruma o ambiente. Então cria imagens ao redor daquilo. Você pode arrumar fisicamente o ambiente, do tipo, é muito mais gostoso me concentrar aqui nesse lugar que eu tô do que em qualquer outro lugar da minha casa. Por quê? Porque eu montei esse lugar para isso. Eu montei meu escritório para ter um monte de livro, para ter um monte de luz amarela, para estar gostoso, aconchegante, ter um sofazinho, tem uma cobertinha, entendeu? Então, eu montei um ambiente para que seja bom de estar aqui. E sendo bom de estar aqui, mesmo quando o assunto não é do meu interesse, eu tenho um prazer pessoal de estar aqui fazendo isso. E isso me ajuda, porque está criando harmonia. Agora, ele está falando assim, multiplica as imagens harmoniosas que estão na tua cabeça. Quando a gente vai pensar, estudar, refletir, nós estamos fazendo sempre um esforço de criar imagens. A memória funciona por imagens, tem que transformar todas as palavras em imagens para você conseguir memorizar melhor. E isso é um exercício que você inclusive desenvolve muito lendo ficção, que é aprender a transformar descrições em imagens na sua mente. Quando você está lendo um livro, quando você está tentando pensar em alguma coisa, tenta criar a imagem daquilo. Pega aquela coisa que talvez seja abstrata e cria uma imagem. Puta, eu quero, sei lá, comprar uma casa, mas eu tenho que fazer um financiamento. Cara, começa a imaginar você na casa, você com uma dívida, como que é no futuro, se você não perdeu o teu emprego que te ajudava a pagar aquela parcela, aquele financiamento, como você vai estar. Se você ficar ainda melhor, for promovido e agora tiver mais dinheiro, como que você vai estar. Você imagina os diferentes cenários. E aí imaginando, colocando as imagens na sua cabeça, isso te ajuda a se manter concentrado naquele assunto. Todas as nossas ideias provém de tais grupos de imagens. E quando desejamos restaurar a vida de uma ideia que já começa a se cristalizar em palavras, instintivamente recordamos as circunstâncias concretas de onde ela se originou. Eu faço muito isso com o livro, né? Eu lembro que eu li na parte superior da página da esquerda. E aí isso me ajuda a encontrar aquilo que eu queria encontrar no livro. Então você perde a chave do carro, o que você faz? Onde foi a última vez que eu estava com a chave do carro? Aí você vai tentando lembrar, descobri, deixei na cabeceira da cama, não sei o quê. Então, o esforço de você se concentrar é de fato também o esforço de você recordar as imagens que você tinha gravadas nesse contexto aí, né? Meu cachorro tá querendo sair por alguma razão. Não sei se eu posso soltar ele. Acho que não. Fica aqui um pouquinho comigo, já a gente sai. Outro método infalível de concentração, ou por assim dizer, de moderar a atenção, é pegar uma caneta e preparar-se para anotar o que nossa mente ditará. E aí vem, eu falei da leitura, aqui vem o segundo hábito importante, que é a escrita. Você sentar e você escrever as coisas que estão aparecendo na sua cabeça. É a escrita do diário, são as morning pages, é você usar um caderno para tirar as coisas da sua cabeça e colocar no papel. E isso vai te ajudar a aumentar a tua reflexão sobre um assunto. Isso vai te dar concentração. Então, ó, especialmente, este método ele é especialmente bom quando queremos ser claros e certeiros para tomar a melhor decisão sobre algum assunto. O processo de papel e lápis é bastante útil. E ele continua. No geral, a concentração é um estado natural que pode ser facilmente reproduzido com métodos simples. Tal estado parece excepcional somente porque as pessoas não o experimentam. E como em muitos outros casos se deixam morrer de inanição diante de uma mesa farta, é quase que a mesma ideia, entendeu? Morrer de inanição diante de uma mesa farta. Tem tanta coisa que você fica meio perdido e não consegue nem decidir.
Aqueles que já o experimentaram nunca se decepcionaram com o processo. Acontece às vezes de um indivíduo se decepcionar consigo mesmo. E por aí vai. Agora, qual a conclusão da coisa? Se concentrar é conseguir manter uma linha de raciocínio num ponto e se tornar inconsciente para todo o resto que está ao redor. Isso é um hábito e é um treino do dia a dia. Refletir, que é um processo que acontece quando você está concentrado, é um ato de pensar várias e várias vezes sobre o mesmo assunto. Portanto, os exercícios que eu te recomendo com base nessa nossa conversa, nesse trecho, são exatamente esses. O primeiro, de organizar os ambientes onde você vai se concentrar e torná-los propícios para isso. O segundo, de você ter sempre um horário de leitura e o terceiro sempre um horário de escrita, porque isso vai treinar o hábito da concentração. Quarto ponto muito importante, comece por se exercitar nas tuas áreas de interesse. Pega um assunto que te interessa, um tema que te interessa, uma decisão que está no teu interesse no momento. E por último, quinto lugar, quando não for do seu interesse, ou você coloca o objetivo maior, o resultado esperado, aquilo que te interessa, que está para além daquele momento, daquele esforço de concentração. E a outra opção, que também vai junto, é você levar essa coisa chata que não é do teu interesse para um lugar, para um ambiente que vai te deixar pelo menos agradável e harmonioso. Se você gostou desses conselhos ou pequenas dicas, eu poderia dizer, deixa aqui nos comentários. Se quiser, a gente traz mais capítulos desse livro maravilhoso. Até a próxima!